Então a gente falou até agora sobre o transtorno do estresse pós-traumático e a gente estava conversando sobre como identificar alguém que mudou sua característica, sua forma de funcionar, como ajudar principalmente, mas como não segregar essas pessoas ou a nós mesmos, porque a gente sabe que um transtorno do estresse pós-traumático geralmente demora 2 anos para procurar ajuda. Imagina quanto trauma, quanta dor e quanta disfunção. Quanto mais demora para buscar apoio e ajuda para tratar, mais difícil é de recuperar, de restabelecer. Então a gente tem que estar atento, alerta, e agora com a pandemia isso florou de uma forma muito intensa. Fiquemos mais alertas ainda para ajudar essas pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre quais são os pontos de fragilidade, o que pode ser ponto gerador, causador e de situações que a gente pode verdadeiramente mudar a forma de responder a um trauma. Como prometido, as 3 formas de fazer a profilaxia para não cairmos tão facilmente em situações do transtorno do estresse pós-traumático. Os pontos facilitadores que vão levar traumas até a pessoa desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático, claro que sempre vão levar em consideração a genética individual. Não só a genética individual de cada um, mas também a estruturação de personalidade. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença também faz o meio em que a pessoa vive. Se ela vive em uma área de conflito, uma zona de guerra, uma zona mais tensa, isso vai ser um facilitador. Os medos crônicos vão ser também um grande facilitador. E a violência? A violência é o grande culpado para ter esse gatilho. Mas principalmente nós sabemos que a violência na infância, essa violência na infância é um perpetuador. Os pontos de risco maiores para que a pessoa faça de um trauma virar um transtorno de estresse pós-traumático, claro que vai levar em conta fatores individuais. A situação genética tem um peso muito grande nisso, mas a estrutura de personalidade faz muita diferença. Além de estrutura de personalidade e a genética que são individuais, o meio onde a pessoa vive. O meio vai fazer uma diferença absurda. Você imagina que alguém que viva numa situação de guerra, uma zona de conflito, vai ter uma situação muito mais complicada com relação a como lidar com esses medos. Quanto mais demora-se para levar a pessoa a se tratar, mais difícil é. Agora, como prometido, eu quero falar sobre as 3 técnicas importantes de profilaxia para que você previna e não caia numa situação que pode te levar a desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, é importante que você saiba que a sua mente forte, resiliente, treinada, adestrada, ela consegue ficar mais blindada para essas situações. Então a meditação ela pode te ajudar bastante a deixar sua mente blindada, a entender, a significar, a diminuir os níveis de ansiedade e não deixar você ir para situações mais intensas e aí sim virar essa chave de virar um transtorno do estresse pós-traumático. A segunda situação que funciona bastante como profilaxia é você significar as coisas na sua cabeça de forma adequada. Ou seja, eu vi um acidente, eu vi uma violência, você ter uma fala sobre isso, você conversar sobre isso de uma forma adequada com o profissional certo, ou você conseguir compreender aquilo de uma forma a responder para a sua cabeça por que aconteceu aquilo. Por que aquela coisa aconteceu? Por que o coronavírus apareceu? Muitas dessas coisas a gente não tem uma explicação lógica, por isso que fica reentrando o pensamento na nossa cabeça. Quando a gente consegue dar um significado e quando a gente consegue fazer isso ter sentido na nossa cabeça, isso é terapêutico, isso é um grande truque para que a gente não evolua de uma situação traumática para o transtorno do estresse pós-traumático. E essa é a grande segunda dica. E a terceira dica para a profilaxia do transtorno do estresse pós-traumático é ensinar para o teu cérebro a relaxar, a lidar com os medos, a lidar com a ansiedade. Isso é possível junto com as técnicas de meditação, junto com a terapia cognitivo-comportamental. É possível você melhorar o seu funcionamento cerebral, é melhorar a sua resiliência, a sua capacidade de resistir. Então, quanto mais bem treinado o seu cérebro tiver, mas quanto mais ele tiver blindado de medos e ansiedades, menor a chance de traumas causarem o transtorno do estresse pós-traumático. E quando a gente faz isso de forma plena, então melhoraremos.